agora, nesse momento aqui, nessa classe bíblica, tá bem? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero fazer uma oração com você para que juntos possamos pedir sabedoria do alto e assim, então, o Deus do céu venha nos dar o entendimento da palavra dele, tá bem? Você me acompanhe nesta oração? Vamos fazer uma oração, então? Fechemos os nossos olhos e vamos orar a Deus, tá bem? Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para, neste momento, juntos estudarmos a tua palavra e aprender um pouquinho mais do que o Senhor deseja para cada um de nós, tá bem? Ajuda-nos dando entendimento por meio do Santo Espírito e que o Cristo Jesus realmente venha conceder essas bênçãos que nós estamos pedindo. Pedimos no nome dele, do Jesus que morreu para nos salvar. Amém. Então, nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. Estudamos na semana passada sobre a questão das regras de Deus ou a lei de Deus, ok? E hoje, de forma especial, nós vamos estudar sobre um dos 10 mandamentos, em especial o 4º mandamento ali, falando sobre a questão do sábado. E nós já estamos nas horas sabáticas, nas horas do Santo Sábado, tá bem? Vou abrir aqui o PowerPoint para que você possa acompanhar aí a visualização dos nossos textos. E aqui diz, então, um pequeno texto para nossa reflexão. Vou ler para que você possa compreender também, tá bem? A história nos relata que o primeiro dia da semana era guardado pelos romanos como o dia do sol. Que primeiro dia era esse? O domingo, o primeiro dia da semana, tá bem? Eles adoravam o sol nesse dia. Na primeira parte do século IV da nossa era, mais exatamente ao 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do primeiro dia da semana, o domingo, uma festividade pública em todo o Império Romano. Esse foi um grande passo para a instituição de um dia de guarda em substituição do dia que Deus estabeleceu, ou seja, o sábado, ok? O ponto culminante do decreto de Constantino era que os juízes e o povo da cidade, bem como os comerciantes, repousassem no venerável dia do sol. Assim começou a cumprir-se a profecia de Daniel sobre o poder que mudaria a lei de Deus. Aqui diz o texto de Daniel, capítulo 7, 25, cuidará em mudar os tempos e a lei. Uma brecha foi aberta, então, na lei divina. Isso foi o que aconteceu. A guarda do domingo não veio nas escrituras, ou das escrituras. A instituição do domingo como dia de guarda baseia-se na autoridade do homem. Devemos lembrar das palavras de Jesus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos humanos, ok? E mandamentos de Deus. Guardais as tradições dos homens, está em Marcos, capítulo 7, versículo 7 e 8, ok? Deixa eu abrir aqui para você que possa visualizar aí pelo Zoom, tá bem? Então, esse dia de guarda aí, o venerável dia do sol, foi instituído por Constantino. Ali nós temos a data aqui do ano 321, para ser mais preciso, no dia 7 de março de 321. Constantino, então, faz esse decreto promulgando o domingo como sendo o dia de adoração a Deus e fazendo uma substituição do dia de guarda do sábado para o domingo. Então, aqueles que guardam o domingo hoje, na verdade, eles estão guardando preceitos humanos e não preceitos divinos, porque Deus, de fato, instituiu o sábado e não o domingo, tá bem? Como é de costume, nós temos 5 perguntas e depois dessas 5 perguntas nós vamos avançar aí no nosso estudo, aprender um pouquinho mais do que Deus tem para nós reservado sobre esse dia de sábado, tá bem? Então vamos lá. Primeira pergunta de hoje: qual é o dia de descanso na lei de Deus? E aí? Que dia Deus separou na sua lei para que nós possamos adorar e guardar e descansar? Acompanhe comigo a leitura do texto do Êxodo, ok? Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler o verso 8 ao 11, ok? Nós vamos aqui, então, ler o versículos 8 a 11 do livro do Êxodo, capítulo 20. Aqui diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem animais, nem o estrangeiro que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra,
o mar e tudo o que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, Deus, ele estabelece aqui o sábado como sendo o dia de guarda, o dia de adoração, ok? E então, aqui nós vemos esse primeiro conceito de que Deus, ele separa e guarda e pede para que nós guardamos o sábado como memorial da sua criação. É curioso, nesse texto aqui do Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11, você pode acompanhar na tela aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um apontador. Olha só. Temos aqui o apontador, você pode estar vendo aqui, tá bem? Então, olha só que curioso esse texto aqui. Aqui diz assim: nesse dia não farás trabalho algum. Quem não vai fazer trabalho? Nem tu, nem teus filhos, nem ou filhas, nem o servo, nem a serva, nem o animal e nem o estrangeiro. Curioso que se a gente contar, vai dar um número bem interessante aí. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo usar um marcador aqui para ficar mais fácil. Olha só. Aqui diz nem tu, ok? Então vou marcar o tu aqui, ó, nem o tu, ok? Nem teus filhos, aqui, ó, filho no masculino, ok? Nem filha no feminino. Depois nem o servo, olha só. Depois nem a serva, tá bem? Nem o animal. Curioso, olha só. E nem o estrangeiro, ok? Tá tudo borrado aí, tô tremendo aqui porque tá um pouco frio e eu tô só de camiseta. Mas vamos lá, conta comigo aí, ó. Nem tu, nem teu filho, 2, nem tua filha, 3, nem teu servo, 4, nem tua serva, 5, nem teu animal, 6, e nem o estrangeiro, 7. Curioso isso, né? Então Moisés, ao escrever ali o texto bíblico, ele reforça um número 7, olha só, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, e nem o estrangeiro. Então aqui embaixo 4, na linha de cima 3, 4 com 3 são 7. Moisés então reforça essa ideia de que 7, ok? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o estrangeiro. Repete o número 7 para lembrar da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas no sétimo dia ele descansou, ok? O sétimo dia, então, é o dia santificado e abençoado por Deus, ok? Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Para benefício de quem foi dado o sábado? E aí, será que tem alguém que se beneficia com o sábado? Como é que funciona isso, hein, pastor? Vamos ver aqui o que diz aqui a palavra de Deus, ok? Vamos tentar entender aí quem são os beneficiados com a guarda do sábado. Então, se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 27. Então, livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, aqui diz o seguinte: e então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ou seja, quem vem primeiro aí nessa questão, né? Na verdade, quem veio primeiro foi o ser humano, e depois veio o sábado. Por isso que o sábado ele é um benefício para o ser humano, porque ele foi criado depois, ok? O sábado foi criado aí, então, depois de que o homem já havia sido formado do pó da terra, e por causa disso ele é um beneficiado, porque ele pode repousar, pode descansar das suas lutas, das suas tribulações, ok? Vamos ver aqui a pergunta número 3. Quem instituiu o sábado? E aí, quem que colocou o sábado como sendo dia de guarda? Vamos ver então. Aqui no texto de Gênesis, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 3, diz o seguinte. Gênesis 2, versos 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação, ok? É interessante a gente pensar nessa perspectiva do sétimo, e para quem está aqui no Brasil que fala o português, fica até mais fácil da gente entender isso. Porque, olha só, quando a gente pega aqui na língua portuguesa,
para entender um pouquinho sobre os dias da semana, fica bem simples, porque o primeiro dia da semana, no nosso caso, é o domingo. O segundo dia da semana, o próprio nome do nosso dia já diz que é o segundo, segunda, ok? Segunda pressupõe segundo, já vem, é mais fácil para a nossa língua, ok? Terça, já vem ali de terceiro, né? Quarta, olha só, quinta, sexta, sexto. Então fica fácil para quem está ali acostumado com a língua portuguesa entender isso. Mas fica mais difícil quando a gente trabalha com espanhol ou com inglês aí, porque eles usam o nome de planetas, usam o nome da Lua. Então fica mais complicado a gente entender isso aí, porque, por exemplo, aqui a gente tem a palavra sábado, que deriva ali do Shabá. E aí quem entrou aí, o Wagner entrou quase agora, e ele já escreveu ali na mensagem, né? Shabat, né? Que é a expressão hebraica aí para dizer sábado, né? Para dizer repouso. Então fica mais fácil, porque a língua já ajuda. Então o sábado, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na língua inglesa, é tido ali como o dia de Saturno, né? Saturday, dia de Saturno. Então, quando a gente quer desejar um feliz sábado na língua inglesa para alguém aí que está acostumado com esse idioma, ao invés de falarmos Happy Saturday, ou seja, feliz dia de Saturno, a gente usa a expressão hebraica para poder dizer isso. Então, ficaria mais ou menos o seguinte, Happy Sabá, né? E aí você dá um feliz sábado da perspectiva de que esse dia é um dia de repouso, um dia sagrado, e não o dia de Saturno, tá bem? Vamos lá? Aqui, pergunta número 4. Que dia respeitou o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus esteve na Terra, ele andou aqui com os seres humanos, e será que ele respeitou o sábado? Vamos ver aqui o que diz o texto de Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16 diz o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Olha só, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga, ou seja, a sua igreja da época, né? E como era o seu costume. Então, Jesus tinha o costume de guardar o sábado quando esteve aqui na terra, ok? E esse Jesus, sendo Deus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, respeitar as leis, ok? Então, vamos lá. Pergunta número 5, a nossa última pergunta de hoje aí, de acordo com o nosso estudo, depois tem as suas perguntas, e aí a gente vai ampliando o estudo, tá bem? Então, pergunta número 5 aqui do estudo diz o seguinte: que dia respeitavam os apóstolos? Ok? Será que os apóstolos também respeitavam o dia de sábado? Vamos ver o que diz o livro de Atos. Atos capítulo 17, versículo 2, aqui diz assim: segundo o costume, olha só a palavra costume de novo, hein? Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras. Se Jesus tivesse abolido o sábado, bem provável os apóstolos, ok? Não teriam seguido ali a guarda do sábado, teriam abolido também, porque se Jesus aboliu o sábado, os apóstolos com certeza também iriam seguir outro dia. Mas como Jesus, como o seu costume, era o costume de Jesus, congregar na sua igreja aos sábados, também era costume dos apóstolos fazerem o mesmo, congregarem ali no dia de sábado, porque foi o dia escolhido por Deus, o dia para que possa ser santificado e abençoado por todos nós, ok? E aqui nós chegamos ao final aqui da nossa apresentação de slides, ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela do Zoom, para que você possa nos acompanhar aqui. Compartilhamos um pouquinho ali sobre a questão do sábado, e agora esse momento é um momento especial, é um momento para que você pode tirar o seu áudio do mudo aí e fazer alguma pergunta, ok? Você tem pergunta, por favor, faça nesse momento as suas perguntas para que a gente possa aí conversar, bater um palpinho sobre o sábado. Existe alguma dúvida com relação ao sábado aí? Você tem alguma dúvida? Ok? Pastor? E aí? Pode falar, estou ouvindo aqui. Vamos lá, Wagner. Oi, pastor, boa noite, bom sábado a todos que estão me ouvindo. Desculpe pelo atraso. Bom sábado. Dúvida não é uma dúvida, é uma observação. Porque ontem eu estava em conversa com um grande amigo que é jurista. Ele é bacharel em Direito e delegado aposentado. E na conversa surgiu essa questão da palavra... Por acaso surgiu a palavra costume. E ele explicou para mim que costume, quando é um costume
que é usual diariamente para as pessoas, acaba virando lei. E no caso daí da nossa lei sagrada, os 10 mandamentos, Deus já instituiu a lei e as pessoas no tempo de Jesus e os apóstolos já tinham esse costume, ou seja, ao contrário nosso. Aqui a gente cria um costume para virar lei. No caso Deus, não. Deus já dá a lei para nós usarmos e acabou virando um costume, como a própria Bíblia relata, dos próprios apóstolos e o próprio Cristo. Mas não por fato de ser um costume, porque eles sabiam que essa era a lei verdadeira. Essa é a minha observação. Muito bom, muito bom. Perfeito aí, Wagner. Essa questão aí, não sei se ficou claro para você que está nos assistindo aí, a ideia que o Wagner apresentou para nós aqui é que costume, na verdade, é quem vem primeiro ali, né? Na cultura judaica ali, então primeiro se veio a lei e eles se acostumaram a guardar isso. Então, da perspectiva nossa aqui, primeiro se cria um hábito de fazer, depois se cria a lei. Como é que funciona isso? Então, da perspectiva judaica, eles já guardavam isso desde Adão. E eu não sei se você sabe, Adão ele não era judeu, ok? Adão ele não era nem israelita, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque Adão foi o primeiro homem a habitar na Terra, lá no livro de Gênesis. Na verdade, os israelitas, eles vieram muito tempo depois, ok? Posterior a Abraão, posterior a Isaac, posterior a Jacó, que deu origem ali às 12 tribos, ok? E depois das 12 tribos, de fato ali, a gente tem, então, os israelitas ali, a tribo de Israel, a tribo de Judá, ok? Mas eles já tinham essa ideia de guardar os mandamentos de Deus, ok? Desde sempre. Então, por isso que não existe só até questiono o seguinte, pastor, mas no Novo Testamento não tem tantas aparições assim com relação ao sábado, e isso é explicável porque na época deles, falar sobre o sábado era chover no molhado, todos eles já guardavam isso, todos eles já estavam acostumados a respeitarem a lei de Deus. É curioso que quando Jesus tem um encontro com o jovem rico, tem um episódio ali do jovem rico e Jesus, o jovem rico ele pergunta para Jesus, né, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus, curiosamente, ele repete ali os mandamentos. Guarda os mandamentos. E aí Jesus fala os mandamentos para ele e ele vira para Jesus e fala o seguinte, Senhor, mas isso eu tenho feito desde a minha meninice, ok? Não era assim algo estranho para ele já estava acostumado a fazer aquilo. Mas Jesus, falando com aquele jovem, ele fala o seguinte, mas uma coisa te falta, ok? O que está te faltando? Vá, vende tudo que tens e segue-me. Então, o que Jesus estava falando para eles era o seguinte, infelizmente, você é dono de muita propriedade, você ainda está apegado a essas coisas. É necessário, então, abrir o coração para poder ver Deus atuando na sua vida. É necessário, então, você ter esse contrato para poder você realmente observar e ver a palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto. Aqui diz o seguinte, olha só, está no livro de Lucas capítulo 18, versículo 18, fala sobre o jovem rico, ok? E aqui diz o seguinte, Lucas capítulo 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, a dúvida dele era, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, ok? Isso vale para nós também. O que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Olha só a resposta de Jesus. Se é a resposta de Jesus, deve ser verdade mesmo, né? Diz aqui, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, ou seja, o Pai. É isso que ele está dizendo. Sabes os mandamentos? Olha que curioso. Então vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Um jovem muito rico encontra Jesus e ele pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Se eu perguntar para você agora, você que está nos assistindo aí, você que está vendo todo mundo aí do Zoom, você que está no YouTube nos assistindo neste momento, você quer ganhar a vida eterna? Eu tenho certeza que a tua resposta é sim, ok? E se eu pedir para levantar a mão, eu tenho certeza absoluta que você levantaria a sua mão, dizendo, olha, eu quero ganhar a vida eterna, ok? Todo mundo quer ganhar a vida eterna. O que precisa ser feito para ganhar a vida eterna? Pronto, está aqui a resposta. Jesus quem respondeu. Jesus falou o seguinte, sabes os mandamentos? O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que aquele que guarda os mandamentos, aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, é mais provável ganhar a vida eterna. E agora ele continua dizendo o seguinte, olha só, não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Curioso que Jesus, ele fala os mandamentos de trás para frente. Ok? Se a gente pegar o Êxodo capítulo 20, nós vamos ver que os mandamentos estão ao contrário, ou melhor, está do jeito certo. Jesus aqui inverte aqui. Então, olha só, é como se Jesus estivesse subindo. Então, olha só, aqui ele fala assim, ó, vamos ler conforme está no Êxodo 20. Jesus falaria assim, honra teu pai e tua mãe, ok? Que é o 5º mandamento. Aí ele fala assim, não dirás falso testemunho, que é o 6º, não furtarás, não matarás, não adulterarás. Olha só, Jesus ele vai numa escadinha, ele vai voltando, ok? Faltou ali o não cobiçarás, mas Jesus ele vai fazendo uma escadinha. Então, ele vai voltando. O próximo na sequência seria o seguinte, Jesus falaria assim, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia de sábado, e aí ele vai seguindo até não ter outros deuses diante de mim, ok? Mas Jesus para ali só até honrar o pai e mãe. E olha só a resposta do jovem, verso 21. Replicou ele, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, ou seja, desde que eu era criança eu tenho guardado os mandamentos. Ok? E aí Jesus fala, então apenas uma coisa te falta. Curioso. Para este homem, Jesus falou que apenas uma coisa faltava. Ok? Talvez se fosse para mim, Jesus ia falar, André, guarda os mandamentos? Fala, Senhor, eu tenho tentado guardar aí os mandamentos, mas muitas coisas ainda estão te faltando. Ok? Para mim ainda muitas coisas faltam, mas para esse homem aqui, para esse jovem, faltava apenas uma. E o que era? Ele realmente entender que Deus, o Pai, deveria ser soberano na vida dele. Infelizmente, esse homem guardava os mandamentos, mas ele ainda era escravo do dinheiro. Ele ainda venerava o dinheiro. Ele ainda adorava os bens materiais. Ele não estava disposto a abrir mão disto para poder servir o Deus verdadeiro. E por isso ele saiu triste. Como é que eu sei disso? Se você virar a sua página, ok? Só virar. Vira a tua página, você vai chegar aí no livro de Lucas, capítulo 19. Olha só. Não sei se vai dar para ver aí. Lucas, capítulo 19. Está falando sobre Zaqueu, o publicano. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque Zaqueu fez exatamente aquilo que o jovem rico não fez. Olha que curioso. Zaqueu guardava os mandamentos também, porque era um costume dele, mas Zaqueu, assim como o jovem rico, tinha o dinheiro acima de tudo. E como Zaqueu possivelmente deve ter ouvido do jovem rico que faltava uma coisa, e essa coisa era colocar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, deixar Deus governar. Zaqueu, ele fala o seguinte, antes que Jesus converse com ele, ou que Jesus dê a orientação, Zaqueu fala o seguinte, aqui no livro de Lucas, capítulo 19, deixa eu ver aqui onde é que está o verso, olha só, verso 8, ok? Verso 8 fala o seguinte, ó, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, e disse a Jesus, Jesus, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Essa foi a decisão de Zaqueu. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais. Porque vai pagar ali o que ele roubou com juros. E então Jesus disse, olha só o que Jesus falou para ele. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, ou seja, este Zaqueu é filho de Abraão, e agora, por poder se desprender dos seus bens, ele colocou a Deus sobre todas as coisas. Ele deixou de adorar o dinheiro e passou a adorar, de fato, o verdadeiro Deus. E quando a gente adora o verdadeiro Deus, a gente não tem nada que nos impeça de nos relacionarmos com ele. O que impedia o jovem rico de ter um relacionamento com Deus era o dinheiro. O que impedia Zaqueu de ter um relacionamento mais íntimo com Deus era o dinheiro. E o que eles fizeram? Simplesmente deixaram tudo. Ou melhor, Zaqueu deixou, né? O jovem rico não. Então, Zaqueu herdou a vida eterna, mas o jovem rico, se a história parou ali, naquele momento ele estava dizendo que estava escolhendo o dinheiro a escolher a Deus. Mas nós não sabemos o restante da história, porque não foi relatado. E quem sabe esse jovem se arrependeu, e lá no céu nós vamos poder ouvir a história da boca dele, ok? Da boca desse jovem. Mais alguma pergunta aí para a gente tentar responder e chegar num denominador comum? Se não tiver, a gente vai criando aqui algumas perguntas, tá bem? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre sábado? Wagner, tô vendo você já com o violão aí, vai preparando que no final a gente vai cantar no louvor aí, tudo bem? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida aí com relação ao sábado? Nenhuma? Todo mundo guarda o sábado direitinho? Muito bem, isso é bom, hein?
É muito bom. Então, eu vou colocar aqui algumas perguntas para nossa reflexão, tá bem? Vamos tentar entender aí sobre essa ideia do memorial de Deus, essa ideia do sábado de Deus, essa ideia de que Deus, de fato, abençoa esse dia. Lilian, tem uma pergunta aí, Lilian? Pode fazer a pergunta. Vamos lá, Lilian. Diga para nós aí, faça a sua pergunta. Eu quero saber como é que guarda realmente o sábado. A Lilian tem uma pergunta aí, como guardar realmente o sábado, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos tentar entender aí como guardar de fato o sábado. Vamos tentar ir um pouquinho mais lá para trás, lá para o livro do Êxodo, como tudo começou, para a gente tentar entender como é que funciona isso. Então, o primeiro passo para poder guardar e respeitar o sábado é a gente entender o que Deus pede para fazer nesse dia, tá bem? Então, olha só, no livro do Êxodo, do capítulo 20, a partir do verso 8, do 8 ao 11, Deus fala o seguinte: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, e aí os 7 seres envolvidos ali. Então, primeiro passo, entender o que é essa obra, ok? Entender o que é essa obra. Então, vamos pensar o seguinte, para ficar mais dinâmico aqui, vamos tentar entender a seguinte forma. Qual era a profissão de Deus Pai? Qual é a profissão dele? Vamos ficar mais fácil assim, ok? Qual é a profissão de Deus? E aí? Deus tem profissão? Qual é a profissão de Deus? Alguém sabe dizer aí? Vamos lá. Criador. Criador, muito bom, Carlão, obrigado pela sua participação. Exatamente. Deus, ele tem um papel, ele tem uma importância aí, e o trabalho dele, a profissão dele aí, vamos colocar dessa linguagem, né? É uma linguagem humana, limitada, mas se eu tivesse que colocar a profissão de Deus, eu colocaria a profissão de Deus como sendo, então, o Criador. A profissão de Deus é criar, ok? A minha profissão hoje é pregar, visitar, dar acolhimento às pessoas, essa é a minha profissão hoje. Mas a profissão de Deus ali, a profissão do Pai é criar. Ele é criador, então ele cria. Então, olha só que interessante. Partindo dessa ideia, e respondendo a pergunta da Lília, como guardar o sábado, se desse para fazer um resumão, eu usaria as seguintes palavras aqui, olha só. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, e eu vou tentar explicar como é que funciona essa ideia da guarda do sábado, tá bem? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, vou ler ali o verso 1 até o verso 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Ou seja, Deus terminou de fazer os céus e a terra, ok? E os seus exércitos, ou seja, todos os seres. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de tudo ou de toda a sua obra que tinha feito. Vamos lá. Verso 3. Verso 3 diz que então Deus abençoou e santificou o dia de sábado, e nesse dia ele descansou de toda a obra que como o Criador o fizera. Olha só a profissão de Deus. Descansou de toda a obra que como o Criador o fizera. Então a profissão de Deus é criar, e ele descansa de criar. Ok? Deus, ele não se cansa. Ok? Diz lá o texto de Isaías, olha só. Deus não se cansa, nem se fadiga. Ok? E nós temos essa esperança. Diz que os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Ok? Então nós não iremos nos cansar. Deus não se cansa. Por que Deus descansou se ele não se cansa? E agora complicou, né, pastor? Vamos tentar entender isso aí. Deus usou aqui a expressão descansou, Moisés usa a expressão descansou, mas Deus não se cansa. Como é que ele descansou se ele não se cansa? Precisamos entender o que é esse repouso, o que é esse descanso. Então vamos entender da seguinte maneira. A profissão de Deus é criar, ok? Então quando ele cria, ele está trabalhando, ok? Quando Deus precisa descansar, o que ele não faz? Ele não cria. O não criar é o descanso apresentado na palavra de Deus, ok? Então olha só que interessante. Deus cria no primeiro dia, haja luz, ok? Lembra lá? Deus cria no segundo dia, firmamento, céu e mares, né? Deus cria no terceiro dia, aparece a porção seca. Deus cria no quarto dia, aparecem os elementos ali, os luminares. Deus cria no quinto dia, aparecem ali os animais que povoam os céus e que povoam os mares. Deus cria no sexto dia, aparece ali então os animais terrestres e o ser humano.
e Deus não cria no sétimo dia. Ok? O ato de não criar no sétimo dia é, de fato, ali o descanso de Deus. Deus, ele é criador. O ato de não criar no sétimo dia representa o descanso de Deus. Ok? Agora eu vou usar um exemplo aqui. Vamos dizer ali, então, que... Deixa eu ver alguma profissão aí. Vou usar aqui o nosso amigo Wellington. Wellington, posso usar você como exemplo aí, filho? Vamos lá? Está aqui o nosso amigo Wellington. Wellington ali, ele é da Igreja de Vargem Grande Paulista. Obrigado pela sua participação. Está junto com a sua esposa Maria. Então, eu sei que a profissão do Wellington, se eu não estiver enganado, é motorista, ok? Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Motorista, Wellington? Então, olha só. O Wellington é motorista. Está dando um joinha aí para o pessoal do WhatsApp para ver que ele realmente é motorista. Então, vamos lá. Como é que funciona a ideia aí? Então, eu vou tentar explicar aí para poder facilitar a vida. Então, o Wellington, ele é motorista, ok? Então, ele trabalha ali 5 dias na semana, olha só, ele tem 2 dias de folga aí, vamos colocar dessa forma, ok? Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o Wellington trabalha 6 dias na semana, porque o texto bíblico diz isso. 6 dias trabalharás. Então, o Wellington trabalha de domingo até sexta-feira. E no sábado, o Wellington descansa. E eu te pergunto, o Wellington descansa do quê? E aí? Do que o Wellington descansa? E aí, Wellington, você descansa do quê, filho? Pode tirar o seu microfone do áudio aí, se você quiser participar conosco aí. Do que você descansa no sábado? Como é que funciona essa ideia do descanso aí? Vamos lá? E aí, já tá... Deixa eu ver se eu já desativei aqui. Ó. Tá desativado o seu áudio aí. Vamos ver aqui. Prontinho, já tá podendo falar aí. Ok? Vamos lá, Wellington. Você é o nosso participante aqui. Deixa eu colocar você na tela maior aqui. Diga, você descansa do que no sábado? Eu vou fazer as perguntas, você me responde, tá bem? Tá bom. Combinado? Ok, então vamos lá. Wellington, durante a semana você trabalha dirigindo, ok? Sim, sim. Perfeito. No sábado você dirige o caminhão da empresa? No sábado? Não. Você não dirige o caminhão da empresa? Não, da empresa não. Não, da empresa ele não dirige. Ele dirige seu carro ali para levar a família até a igreja, mas não é o caminhão. Não é o caminhão. Então, a profissão do Wellington é dirigir caminhão, ok? Então, no sábado ele não dirige caminhão. Então, o Wellington, no sábado, descansou da obra que ele fez durante a semana. Ok? Agora vai uma para Maria aí, para Maria ficar feliz, ok? Olha só, Maria. Vamos dizer o seguinte, imagine então que o Wellington não lave a louça de domingo até sexta-feira, ok? Quem lava a louça ali é a Maria. Maria ali, ela tem o hábito de lavar a louça durante a semana, mas o Wellington não lava a louça, ok? O Wellington ele não lava a louça durante a semana. Então, a profissão do Wellington é transportar ali as mercadorias no caminhão, dirigir caminhão. A profissão da Maria, ela tem a profissão dela, mas na casa ela costuma lavar a louça ali. Ela lava a louça. Só um exemplo, tá bem? E aí, no sábado, a Maria vai lavar a louça de novo. Ela lava a louça durante a semana, e aí no sábado ela lava a louça também. O que está acontecendo? Maria, você descansou no sábado? Não. Se você lava a louça durante a semana e lava a louça no sábado, você descansou? Não descansou. Trabalhando direto. Okay? Porque trabalhou direto. Então, olha só. O descanso apresentado aqui na palavra de Deus é deixar de fazer as obras que fez durante a semana. Ok? Então, se durante a semana eu lavo a minha louça, para eu descansar no sábado, eu não devo lavar a louça. Se durante a semana, ok? Se durante a semana o meu costume é dirigir caminhão, no sábado eu não dirijo caminhão, porque isso é entendido como um repouso, deixar de fazer aquilo, ok? E aí algumas pessoas ficam perguntando, pastor, mas será que é pecado fazer tal coisa? Será que é pecado fazer tal coisa? Eu prefiro muito mais pensar o seguinte, em vez de eu pensar se é pecado ou não, eu prefiro pensar da seguinte perspectiva. Essa coisa, ou essa atividade, eu posso fazer em outro dia? Se a resposta é sim, eu posso fazer em outro dia, então escolha não fazer no dia de sábado. Ok? E é assim que eu penso a guarda do sábado. Mas existem algumas tarefas, por exemplo, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. O ser humano gosta de exemplos, né? Aqui em casa, a gente tem o costume de fazer a refeição ali que a gente vai comer no sábado, já na sexta-feira. Deixa pronto, no sábado esquenta e come.
Mas digamos que aqui nós somos 4 pessoas, ok? 4, olha só, para você ver aí. Então, nós estamos 2 adultos e 2 crianças. Então, 4 pessoas. Fazemos pouca comida para 4 pessoas. Mas teve algum problema ali, algum desentendimento, e passou uma pessoa com necessidade, querendo comer, e aí eu convidei para vir na minha casa. E aí lembra que são só 4 pessoas. E de repente agora na minha casa tem 30 pessoas. Nossa. Ok? Ali tinha mais uns 26 perdidos ali, era uma banda ali, iam cantar, e aí deu meio errado, quem convidou não convidou mais, e eles não tinham onde comer, e aí ficou um negócio complicado, levei para minha casa. Aí eu te pergunto, será que daria para dividir comida de 4 para 30? Meio complicado, né? Nem colocando água no feijão para resolver esse problema. Ok? Então, o que acontece? Como não foi algo planejado, como foi algo ali inesperado, ok? Como foi algo inesperado, vamos preparar ali a refeição para essas pessoas, ok? Elas vão comer, vamos matar a fome dela, porque Jesus falou que era lícito fazer o bem aos sábados, ok? É lícito fazer o bem aos sábados, nós estamos fazendo o bem, estamos alimentando o necessitado. Não foi algo planejado, ok? Nós demos de comer para essas pessoas, todo mundo matou sua fome e nós tivemos que cozinhar no sábado, ok? Era uma atividade que estava programada? Não estava, ok? Não estava. Aí a gente se organizou ali para fazer a comida e demos de comer. Fizemos o bem aos sábados, ok? Não é um costume, mas nós fizemos, ok? E aí, esse é um jeito de guardar o sábado. Não sei se ficou muito claro aí, Lilian. Deu para entender? Então, para ficar mais fácil, para dar uma definição, sábado é descansar no sábado, é deixar de fazer as atividades que você faz durante a semana, ok? Isso é descansar no sábado. Descansar no sábado é deixar de fazer as atividades que você faz durante a semana. Para ficar mais claro, e aí depois eu abro para a Lília fazer outra pergunta, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura do livro do Êxodo, capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, no livro do Êxodo, capítulo 16, ok? Vamos lá. Êxodo capítulo 16, vai falando aí sobre a história do maná, ok? O maná que caía na terra ali, lembra? O maná que vinha, o pão do céu que descia para que o povo pudesse comer. Olha só o que diz aqui o maná, olha só. Verso 4, vou ler o verso 4, depois o verso 22. Êxodo 16, verso 4, depois o verso 22. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, ok? E o povo sairá a colher diariamente. O povo vai fazer o quê, então? Diariamente, todo dia eles deveriam sair para colher, ok? A porção para cada dia que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Como é que Deus vai colocar a prova? Ok? Olha só que interessante. Então, o povo saía todos os dias pela manhã para colher maná, ok? Todo dia. Agora, olha só, e Deus fala assim, eu vou colocar eles à prova para saber se eles guardam a minha lei ou não. Olha só, verso 5 agora. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que lhe colherem, ok? E será o dobro do que colhem a cada dia. Olha só, no dia 6º, ou seja, sexta-feira, vai cair porção dobrada do maná, para que eles não precisem colher aonde? Para que eles não precisem colher no sábado. Eles colhiam no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas no sábado, eles não colhiam porque eles estavam acostumados a colher durante a semana. Sábado é deixar de fazer as atividades que você está acostumado a fazer durante a semana. Ok? E agora eu quero ler com você o versículo 22, que diz o seguinte. Ao 6º dia, colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, ou seja, eles escolheram na sexta-feira a porção dobrada, porque no sábado não caía. E se uma pessoa colhesse em qualquer dia da semana para guardar para o dia seguinte, segundo o texto do capítulo 16 aí do livro do Êxodo,
o maná estragava, ficava com cheiro podre. O único dia que o maná não estragava quando era guardado era quando ele era colhido na sexta-feira e guardado para o sábado, porque nesse dia ele tinha uma bênção especial e não estragava, ok? E aí ele podia colher, podiam realmente utilizar desse pão. Lília, antes de você fazer a segunda pergunta, quero só fazer um pequeno comentário. Para você que tem nos assistido aí pela internet, pelo Facebook, se você ainda não nos acompanha no Facebook, dá uma passadinha lá no Facebook, ok? facebook.com/André Marques 1844, ok? Entra lá para você acompanhar o que eu vou falar agora, tá bem? Lembra que eu comentei sobre fazer a comida, fazer a refeição no sábado ali para essas pessoas que vieram? Os 26 a mais ali, lembra? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, olha só. Eu fazer a comida no dia de sábado para alimentar essas pessoas, foi pecado ou não? E aí, pastor, e agora? Por que eu estou falando para você assistir lá o Facebook? facebook.com/André Marques 1844, porque lá eu explico sobre diferenças de pecado. Lembra você que nos assiste pelo Facebook? Você que nos acompanha os cultos de sábado de manhã? Diferenças de pecado. Existe um pecado que ele é rebelião contra Deus. Quando eu fiz a refeição no sábado, eu estava me rebelando contra Deus? Não estava rebelando. Quando eu fiz a refeição no dia de sábado, eu estava premeditando fazer isso? Eu estava planejando já fazer isso? Então, não é esse tipo de pecado. Mas eu fiz ali porque foi uma necessidade, então eu posso classificar como sendo um pecado involuntário. Olha só que coisa, né? Transgredi o sábado, mas foi involuntariamente. Eu pequei, ok? Mas não foi um tipo de pecado que vai trazer a morte, porque foi um pecado involuntário. E se você não está entendendo o que eu estou dizendo agora, faço o apelo para que você entre lá no facebook.com/André Marques 1844. Procure lá os últimos sermões que eu fiz sobre verdadeiros adoradores, ok? Tipos de pecado. E você vai saber a diferença lá de ratá, de avon e de pechá, ok? Estou falando agora de quê? Falando de ratá, um pecado involuntário. Eu cozinhei no dia de sábado, foi um pecado, mas foi involuntário, e esse pecado Deus perdoa. Por que ele perdoa? Porque eu não vou querer fazer mais isso novamente. Mas se surgir a necessidade, se for pego de desprevenido, você pode fazer, porque é bem fazer atender às necessidades das pessoas, tá bem? Vamos lá, Lilian. Você aí que estava com a mão levantada, tem outra pergunta. Depois dessa tem mais umas 10 perguntas, né, Lilian? Mas tudo bem. Vamos lá, Lilian. Qual que é a sua pergunta aí? Então, no sábado passado, a minha vizinha ela é costureira, né? E ela pegou um serviço para entregar na segunda-feira de manhã. Aí ela pediu socorro para mim. Aí eu ajudei ela. Aí ela quis me pagar, eu falei assim, não, eu não vou receber. Eu sou adventista, eu guardo sábado, eu vou fazer como voluntária para você. Foi pecado? Então, ó, respondendo a pergunta da Lília. Quem quer responder a pergunta da Lília agora? E aí, Lília, como é que fica esse negócio? Olha só que interessante. Você ajudou uma vizinha que estava precisando de auxílio, ok? Você deu um testemunho para ela. Você fez uma coisa que aparentemente aos nossos olhos é uma coisa boa. Você auxiliou uma pessoa, ok? Mas esse nós classificamos como sendo um pecado involuntário. Você não planejou pecar, ok? E aí a gente comete um deslize, mas não é um deslize que vai trazer a morte. É apenas um momento em que a gente, para tentar ajudar uma pessoa, a gente acabou transgredindo a lei de Deus. Então existem pecados que são para a morte, mas existem pecados que não são para a morte. Eu estou mencionando agora o livro de João, livro de 1 João, capítulo 5, a partir dos versículos 15 até o versículo 18. Vai falar lá sobre pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte, tá bem? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida? Carlão, vamos lá, diz aí, Carlão. Então, como a gente está aqui num grupo de estudo, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? Por exemplo, até eu acho interessante esse estudo, a gente está aqui num grupo só de adventistas e ainda existe dúvida de como eu devo guardar o sábado ou não. É muito interessante isso. E outra coisa, esse exemplo, por exemplo, pastor, que o senhor deu sobre o povo lá do Maná, eram os adventistas da época, né?
Perfeito. Então, Deus pôs à prova ali a questão do conhecimento sobre como guardar o sábado ou não. Se vocês observarem bem, lá na Bíblia, quando Deus ele pediu para que Moisés subisse, que ele ia dar as tábuas do mandamento, antes ele disse o seguinte: eu quero ver se o meu povo ainda se lembra do meu conserto, ou seja, já era algo conhecido do povo. Então é o seguinte, eu acho assim, uma vez também me fizeram uma pergunta, dentro de um estudo, assim, o que é que eu posso fazer no sábado? Eu acho que quando a gente trata do assunto do sábado, do que o que eu devo ou não deixar de fazer, ele se torna legalista. Ou seja, se eu não fiz, eu estou guardando a lei. E eu discordo disso. Eu acredito que a gente precisa saber o que é que eu posso fazer no dia de sábado. E a gente pode fazer qualquer coisa que nos remeta à adoração a Deus. Então, por exemplo, quando a Lilian ela ajudou aí a senhora na costura aí e tal, aquilo foi um ato de prestação de serviço de uma adoradora de Deus. Eu já tive sábado de manhã, por exemplo, que eu estava saindo aqui da minha casa e começou a chover torrencialmente. Eu estava com a minha família dentro do carro. E o vizinho da frente estava com um caminhão de areia descarregado na calçada dele, e a chuva levando embora. Eu mandei minha esposa para a igreja com as minhas filhas, isso já faz muito tempo, e eu ajudei ele a carregar areia no sábado de manhã todinho para dentro da casa dele, porque ele ia perder toda aquela areia. Então, a questão aqui não está... Eu acredito que, assim, tudo, é o que eu repito, né? Tudo que eu posso... a nossa adoração, como diz Paulo, o culto, ela tem que ser racional. Então, tudo que eu faça que remeta à adoração a Deus, isso eu posso fazer no sábado, não é? Indiferente de atividades. Porque se eu deixo de fazer tal coisa e com isso eu estou achando que eu estou guardando o sábado, isso, para mim, é legalismo. Agora, se eu deixo de fazer alguma coisa porque aquilo me remete à adoração a Deus, então eu posso fazer qualquer coisa. Em outras palavras, eu posso, diante de qualquer ação, estando em harmonia com o meu Deus, eu estou executando isso no sábado. São tarefas de adorador, de um adorador. E isso também se torna um culto racional, né, para esse adorador. Quando o Espírito Santo ele não te acusa daquele problema, aquilo nem chegou a ser pecado na minha visão, né, pastor? Não sei se eu estiver errado, aí depois você me corrige. Mas se o Espírito Santo, que você que é um conhecedor da palavra, né, como era o povo de Israel, e nós os adventistas de hoje somos, com respeito ao sábado, quando o Espírito Santo de Deus ele não te acusa, você está errado, então aquilo foi perfeita adoração a Deus que você fez ali naquele dia, né? É a minha opinião. Muito bom, Carlão. É interessante esse diálogo que você mencionou agora, porque olha só, Jesus falando sobre essa questão do sábado, ele menciona sobre os sacerdotes, né, que eles trabalham no dia de sábado, mas não violam a lei. Curioso isso. Eles estão trabalhando, mas eles não estão violando. Como é que pode isso? Exatamente dessa perspectiva. Quando nós entendemos o que é, de fato, ser um verdadeiro adorador, a gente está mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que ficar com uma regrinha, ticando, olha, isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. É atitude. E mesmo diante de atitudes como, por exemplo, transportar a areia do vizinho, mesmo diante de atitudes que aparentemente são pecados no dia de sábado, aí acontece aquilo que eu mencionei lá sobre o ratá, que é o pecado como se Deus estivesse fechando os olhos. Vai lá e faz, eu vou fechar o olho para que você faça. Deu para entender a ideia? Não é uma acusação, mas é Deus dizendo o seguinte, não quero que você peque, mas se for preciso, ajude quem precisa. Independente da circunstância, e depois a gente corrige isso. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Nós vamos... Pode falar, Carlão. Até porque, pastor, o próprio Jesus foi acusado da mesma coisa. Perfeito. Ele como criador também, colhia espigas, né? Autorizava os discípulos a colher lá para poder matar a fome. Ele foi acusado das mesmas coisas, né? Entendeu? E é exatamente essa perspectiva. Perceba que a acusação era contra os discípulos, não contra o Cristo. Ok? Os teus discípulos estão colhendo, mas Cristo não colheu. É curioso isso. Mas a perspectiva de que quando eles cometem algo... como é que eu posso dizer? A perspectiva do adorador é o seguinte, eu preciso fazer o bem independente da circunstância.
e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai perdoar as minhas transgressões independente delas, caso eu entenda que estou em pecado e reconheço ele como sendo grandioso. A grande diferença entre o verdadeiro adorador e o falso adorador, ou pelo menos uma das grandes diferenças, é que todo verdadeiro adorador, ele se considera um pecador. Ok? Ele sempre se considera em pecado. Ele fala, eu não posso me achegar a Deus porque eu sou um pecador. Imagina Isaías dizendo que era um pecador. Se eu for me comparar com Isaías era um santo. Imagina Moisés dizendo que ele era pecador. Se eu for me comparar com Moisés, misericórdia, eu mereço apedrejamento. Então, estes homens, quanto mais próximo de Deus, mais o sentimento de que estão em erro, que estão em pecado. Então, essa ideia do saber o que fazer ao sábado ou não, resumo. Sábado é você deixar de fazer aquilo que você estava fazendo durante a semana. Se durante a semana o seu costume era fazer tal coisa, durante o sábado você tem que deixar de fazer aquilo. Então, se o meu costume é trabalhar fazendo determinada atividade durante a semana, para eu entender o sábado como um repouso, eu deixo de fazer aquilo que eu fazia durante a semana. Essa é a ideia do descanso. E é por isso que Deus descansa. Ele é criador. No sábado, Deus não cria. E é por isso que ele repousa, por isso que ele descansa, ok? Eu acho que deu para entender a ideia aí. Muitas dúvidas devem ter surgido. E essa é a ideia. Semana que vem tem mais estudos. E se você continuar com dúvidas sobre o sábado, não tem problema. Manda aí a tua mensagem, manda aí o teu comentário e a gente marca outro dia para estar conversando sobre isso, tá bem? Nós vamos ouvir agora um louvor com o Wagner e logo em seguida eu vou fazer uma oração, tá bem? Vamos lá, Wagner. Tá pronto para louvar a Deus aí? Cadê o Calhão? O Calhão sumiu da tela? Ele tá aí ainda, só tá com a tela fechada. Calhão, pega a gaita, Calhão. Pega a gaita, pega a gaita. Qual é o tom? Tom maior. Tá bom, Aí vai sim. tocando aí que eu já pego. Pega lá. Quem pega sabe lá, faz ao vivo, hein? Vamos fazer um dueto aqui. Enquanto o Calhão pega a gaita, eu vou fazer a introdução da música. Vê se tá bom o som aí, pastor. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Lento e calmo foge o dia, já pode se apagar. Oh, que paz e que alegria, pois o chamado chegou. És bem-vindo, és bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, és bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta de bonança pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da criação. Esta
hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, este dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Só instrumental agora, vai. Vai, Lilian. Vai no refrão, vai no refrão. Muito bom, muito bom. Olha só, hein, a gente aí com louvor ao vivo, mais uma vez sendo abençoado por Deus aí, pela oportunidade de estudarmos a palavra dele. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, estou à disposição e juntos nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, tá bem? Vamos fazer uma oração? Me acompanhe nesta oração, ok? Vamos juntos, então, orarmos ao nosso Deus. Opa, calma aí, a Lilian tem uma perguntinha aqui. Lilian, vamos lá, já ia fechar aqui sem deixar você fazer a pergunta. Vamos lá, Lilian. Diz aí qual é a sua pergunta, Lilian. Não, eu só não toquei junto porque ele tá em dó e eu não sei tocar de ouvido. Eu toquei acompanhado pelo tom que tá no inário mesmo. Ah, ok. Eu abri para ficar diferente a melodia. Sem problema, Lilian. Vamos marcar um dia aí para todo mundo tocar juntos, tá bem? Vamos orar então? Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos orarmos e buscarmos a tua presença nesse dia de sábado. Entendemos que este, de fato, é o memorial da criação, é um dia abençoado por ti e todos aqueles que guardam este dia, de fato, são santificados e abençoados pelo Senhor. Continue conosco e que dentro em breve possamos todos nós festejarmos e nos alegrarmos no santo sábado com o nosso Senhor Jesus Cristo, nas mansões celestiais. Esse é o nosso desejo. Atenda o nosso pedido. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando e obrigado pela sua presença aqui nesse estudo de hoje. Que Deus te abençoe e tenham todos um bom sábado.